Olá, hoje vamos de exercícios, né? De exercícios, vamos dizer assim, de forma mais prática, vamos falar assim. Fazemos um tempo de mais meditações e agora vamos tentar observar, fazer alguns exercícios conosco, tá? Aí você deve anotar, né? Sempre é bom anotar as coisas, né? Que estão sendo ditas. A gente começa a nossa meditação naquele texto em que o profeta Jeremias tem aquela visão e Deus o conduz à casa do oleiro. Eu acho lindo esse texto. E quando ele chega lá, ele vê o oleiro e o oleiro vai fazendo e desfazendo aquela obra ali. É muito interessante, muitas das vezes Deus deseja realmente reorganizar e desfazer algumas coisas que em nós não estão muito boas, para que Ele possa realmente produzir em nós um homem novo e a mulher nova na sua vida espiritual. Bem, vamos lá. Vamos a algumas coisas aqui que nós precisamos fazer. Primeiro, observar as vozes exteriores, tá? Porque existem muitas vozes exteriores que falam e podem sufocar a nossa verdadeira visão ou aquilo que Deus realmente deseja que a gente possa perceber em nós mesmos. Então, quais são a primeira coisa? Perceba quais são as vozes que estão aí a falar no seu íntimo, que não é a sua voz, que não tem nada a ver com você, ou com a sua fé, ou com seus valores. É importantíssimo que a gente não se perca nessas questões, tá? Pode ser, muitas das vezes, os ecos do passado, coisas do passado que já aconteceram, que foram vencidas e que a gente persiste, muitas das vezes, retomar. Quantas pessoas elas recebem o perdão no sacramento da reconciliação, na confissão, e Deus já esqueceu aquilo ali, já não é mais, não está mais válido aquele pecado. E a gente persiste em ficar constantemente remoendo aquilo ali. Então, são coisas que Deus já venceu na nossa vida e a gente continua. Então é importantíssimo que a gente possa observar que essa é uma voz que muitas das vezes não é a voz de Deus e precisa ser silenciada. Outra são algumas crenças limitantes, né, que às vezes nós possuímos, ou aquilo que você olha para você mesmo e muitas das vezes você não acredita, porque alguém já disse que você não pode fazer, que você não é uma pessoa boa, que você não é capaz de mudar e que não tem mais jeito. Essas questões que muitas das vezes são as vozes das pessoas, mas não é a voz de Deus. Muitas das vezes é a voz de uma sociedade, mas não é a voz de Deus, não é a medida que Deus quer para nós, tá? Por fim, as nossas dependências, né? Nós ficamos às vezes dependendo do julgamento das pessoas ou da condição das pessoas e a gente não olha para nós mesmos. Então essa é uma questão que é muito relevante de ser observada aqui para cada um de nós, tá? Essas vozes externas que estão falando muito. E qual é a opinião de Deus para nós? Há um texto muito bacana do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, que diz assim: de longe eu te vi, eis que te amei com amor eterno, e guardei para ti o amor. Essa é a opinião de Deus para nós. E depois ele vai dizer: enfeita-te, né? Se vai se enfeitar novamente, se levanta. E muitas das vezes a gente precisa fazer isso a partir da graça de Deus, que realmente nos dá verdadeira alegria. Então é importantíssimo que a gente tenha essas questões muito alinhadas no nosso coração. E, acima de tudo, após fazer bem esse discernimento das vozes externas, existem também vozes externas que podem ser boas, tá? Lembrando aqui, bons conselhos, bons livros, tá? Então aqui é importante também fazer este direcionamento para as boas vozes, tá? É essencial. Chegamos a uma questão que é o encontro com a nossa própria voz. Quais são as nossas responsabilidades? Quais são as coisas que eu devo fazer? Quais são as coisas que eu preciso assumir verdadeiramente para realizar mudanças de formas pontuais? Por exemplo, eu, enquanto esposo, eu tenho que assumir a minha condição de esposo, de pai. Eu não posso, já falei muitas das vezes aqui, viver como se eu fosse solteiro. Eu tenho que assumir esta minha responsabilidade com prazer, com amor, tá?
Como a gente se posiciona diante das coisas? Como é que diante das dificuldades, dos sofrimentos, a gente se posiciona como homens de fé ou como pessoas sem fé, sem Deus? Então, posicionar-se diante das questões é próprio do ser humano e é próprio do homem de fé. Como é que você se posiciona diante de alguns problemas, de algumas questões, ou diante da sua própria falta de amor a Deus, de amor a si mesmo e de amor ao próximo? É preciso posicionar-se, é preciso uma atitude diferente, é preciso uma mudança. A graça está aí pulsando, pedindo. E aí ela requer que você, ao escutar esta sua voz, ao perceber esta condição, movimente-se. Movimente-se para ela, tá? Como nós observamos as coisas, tá? Essa é uma outra questão importante. Às vezes a nossa observação da vida é uma observação apenas material ou apenas uma coisa muito utilitarista. Mas observar aos olhos da fé, observar que Deus sempre dará uma resposta. E a resposta de Deus, por mais que a gente não entenda, é uma resposta que nos salva, que nos ajuda, que nos reordena. A gente pode às vezes não compreender bem, mas ao observar as coisas sob o olhar de Deus, observar sob o olhar da graça e fazer esta observação diante de mim mesmo, como aquele na qual Deus acredita, Deus deseja que a gente possa dar um passo a mais e nos elevar no sentido da ordem da graça e da ordem humana. Isso é importante. Também, para onde eu desejo ir, o que eu desejo fazer na minha vida no sentido de das coisas mesmo, né? Às vezes a gente tem um desejo de ter metas humanas que são muito interessantes, né? De trabalho, de estudo, de projetos pessoais, que isso é legal, isso é importante. Mas e a questão referente à fé? Ela deve ser o projeto primeiro e principal. Um projeto realmente de uma vida de santidade, de uma vida de busca por Deus, de conhecimento da fé, da doutrina e de vivência. O desejo de realmente buscar a Deus. O desejo realmente de buscar ser melhor em Deus. Para assim, nos projetos pessoais, emanar a voz de Deus. Emanar o desejo de Deus ali. E assumir as consequências desse desejo. Porque às vezes a gente deseja as questões da fé, mas não quer assumir a fé. O professor João Gracioso fala uma coisa muito bacana, né? Sustentar o peso da verdade. Por exemplo, como esposa eu preciso assumir a minha condição de esposa, eu não sou solteiro. Isso é importantíssimo para a vida. Tá? E aqui eu falo, assumir as consequências da escolha é importantíssimo, né? A criançada está por aqui, né? Bem ativa. Então, esse é um primeiro exercício que nós devemos fazer hoje para bem observar e bem contribuir para a graça de Deus. Que a Virgem Maria Imaculada nos abençoe e nos ajude a verdadeiramente a ouvir a nossa voz, a discernir bem as vozes externas, poder tomar as decisões que correspondem à graça de Deus. Salve Maria Imaculada!